criopreservação de células estaminais começou em Portugal há cerca de 10 anos. Existem várias empresas a operar neste segmento de mercado do setor da saúde. Um negócio controverso que originou recentemente um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que acusa estas empresas de fazerem promessas irrazoáveis e de promoverem campanhas de publicidade pouco transparentes e agressivas. O projeto Empresa foi conhecer de perto este negócio. Fomos até Cantanhede, ao Parque Tecnológico Biocante, onde fica a sede da Criostaminal, a primeira empresa deste setor a aparecer em Portugal em 2003. Foi há 10 anos que as mulheres grávidas em Portugal começaram a ser confrontadas com a decisão de guardar, ou não, as células estaminais do sangue do cordão umbilical, um processo que tem início logo após o nascimento. Tudo começa no hospital com a colheita do sangue do cordão umbilical, que deve ser colhido logo a seguir ao parto, portanto recolher o máximo de sangue que seja possível. Já depois do bebê ser separado da mãe, os pais contactam-nos de imediato para nós agendarmos a recolha do sangue e essa recolha é feita de imediato e chega cá ao laboratório na manhã seguinte e é feita uma separação das células estaminais de todo o sangue que é recolhido. Esse sangue é depois preparado para ser criopreservado e é criopreservado, que no fundo é um processo de descida gradual da temperatura até que chega a uma temperatura de cerca de 180 graus negativos, menos 180 graus, portanto 180 graus negativos. Depois de atingir essa temperatura é guardada nestes recipientes que aqui temos, onde fica armazenada até que seja requisitada para uma utilização em transplante. Na Criostaminal estão guardadas desde 2003 amostras de mais de 50 mil clientes, portugueses, espanhóis e italianos. As primeiras recolhas, cerca de 10 mil, foram guardadas na Bélgica. Apenas em 2006 a empresa construiu um laboratório próprio no Parque Tecnológico Biocante, em Cantanhede. Foi um dos primeiros bancos de sangue do cordão umbilical a surgir na Europa. A Criostaminal nasceu há cerca de 10 anos num projeto de vários alunos da Universidade de Coimbra, que um de nós estava a fazer doutoramento na área das células estaminais, no Instituto Karolinska, em Estocolmo, e rapidamente percebeu, na altura ainda não se falava muito de células estaminais em Portugal, ou quase nada, mas rapidamente percebeu que tinha uma grande potencialidade, estava a dar os primeiros passos nessa altura, e os primeiros bancos de sangue do cordão umbilical estavam também a surgir na Europa nessa altura. Há 10 anos atrás só existiam bancos nos Estados Unidos. Em 2002 surgiu o primeiro banco na Europa e nós fomos logo um dos primeiros também a surgir. A entrada do Fundo de Capital de Risco Nacional Explorer Investments, com uma posição de 35% em 2007, marca o arranque da expansão internacional. Cerca de 4 anos depois da fundação, entrou uma empresa de capital de risco que nos permitiu expandir para o mercado espanhol, para o mercado italiano. Crescemos bastante nessa altura. Criámos toda esta infraestrutura laboratorial onde estamos agora, onde são processadas e armazenadas amostras de Portugal e não só. Em 2009, a Capital de Risco Nacional sai da empresa para entrar o fundo norte-americano da Riverside Company, com uma participação de 67%. Neste momento, a Riverside tem a maioria do capital, no entanto, os fundadores-chave continuam a ser acionistas da empresa e a ter um papel no Conselho de Administração da empresa. Trouxe maior profissionalismo na gestão, trouxe uma perspectiva mais internacional, contacto com parceiros internacionais, a possibilidade de poder nos juntar a outros grupos, a outros laboratórios para criar um grupo europeu, portanto, sobretudo a expansão da empresa. A conjuntura não é favorável para o negócio nem em Portugal nem em Espanha, onde a empresa adquiriu um laboratório em 2010. Só em território nacional, o número de nascimentos caiu 7% no ano passado. Apesar disso, a empresa tem a capacidade de armazenamento de amostras praticamente esgotada e prepara-se para expandi-la para 300 mil. Criada por cientistas, não é de espantar que a investigação e desenvolvimento represente uma parte importante da atividade. Nos últimos 5 anos, a empresa investiu cerca de 2 milhões de euros em investigação e prevê aplicar mais 1,5 milhão nos próximos 3. O investimento já deu frutos. Um dos nossos projetos, que tivemos em curso até há pouco tempo, deu origem a uma patente de um produto que tem o objetivo de ser aplicado no tratamento de feridas crónicas em pacientes diabéticos, particularmente em pacientes diabéticos. E resulta da combinação de um gel com 2 tipos de células.
O que nós queremos fazer a seguir é desenvolver um ensaio clínico, de modo a que esse produto venha a estar no mercado. Um outro projeto de investigação deu, por exemplo, a oportunidade a que pudéssemos agora poder disponibilizar um outro serviço aos nossos clientes, que é o serviço da criopreservação das células do tecido do cordão umbilical. Encontra-se ainda em estudo, não está a ser feita uma aplicação tão regular quanto as do sangue do cordão umbilical, mas também isso tem a ver com o facto destas células terem despertado um interesse muito mais tarde do que as células do sangue do cordão umbilical. Os projetos são desenvolvidos em parceria com vários grupos de investigação na área das células estaminais, espalhados por várias universidades do país. O futuro passa mesmo por aí. Estamos a querer evoluir nesse sentido, continuar com a atividade de banco, mas estar muito mais voltados para a investigação e também para o desenvolvimento de terapêuticas baseadas em células estaminais. A Crioestaminal já entregou amostras para 12 transplantes, um entre irmãos em Portugal, os restantes para um ensaio clínico nos Estados Unidos, em crianças com paralisia cerebral. As células estaminais têm sido usadas para tratar sobretudo doenças malignas do sangue, como leucemia e linfomas, mas no futuro esse leque pode alargar-se e mais portas se vão abrir para os bancos de células estaminais. O volume de negócios da Crioestaminal atingiu 3,5 milhões de euros em 2012, uma quebra de quase 30% face ao ano anterior. O número de amostras baixou de quase 6.500 em 2011 para 5.000 no ano passado. A empresa conta com 55 colaboradores. Comigo está Miguel Marti, presidente executivo da Crioestaminal. O que é que levou o fundo Riverside a investir numa biotecnológica portuguesa? Bom, em primeiro lugar, este fundo investe em várias geografias e tem presença em muitos países. Portanto, nasceu esta oportunidade, dado o contacto que temos enquanto fundo com o país Portugal, e pensamos que o setor e a companhia mereciam realmente o investimento. A companhia porque tinha provas dadas de um percurso de sucesso desde a sua criação e contava com uma equipa de pessoas de muita qualidade. E o setor porque é um setor de muito potencial de futuro, que precisa de capital de risco precisamente para ser desenvolvido. E a criopreservação é um negócio como outro qualquer? Bom, digamos é gestor profissional, já geriu empresas de vários setores. É um negócio em que tem que ter algumas preocupações adicionais? Tem as suas especificidades. Em primeiro lugar, temos que pensar que a empresa desenvolve a sua atividade em duas áreas, a área comercial e a área de investigação. No que respeita à área comercial, estamos no campo da saúde e, portanto, o campo da saúde tem umas particularidades que são sobradamente conhecidas e que requerem uma especial sensibilidade para a comercialização dos produtos. Na parte de investigação, eu acho que a principal característica é que estamos sempre a pensar a muito longo prazo. Portanto, entre uma descoberta de laboratório e um produto ou serviço que possa ser desenvolvido na área das células estaminais a longo prazo, estamos a falar de 10, 15 até 20 anos. Mas acha que este negócio é mal compreendido, nomeadamente pelas autoridades? Recentemente o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida emitiu um parecer bastante crítico, dizendo que as empresas faziam promessas que não podiam cumprir e que faziam campanhas de publicidade muito agressivas e pouco transparentes. O que é que acha daquelas críticas, daquele parecer? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o importante é perceber que este setor é um setor muito complexo e muito dinâmico e que é uma aposta no futuro. O momento da colheita das células estaminais é um momento único, que é o nascimento e que não se repete logo. E, portanto, a oportunidade de colhermos ou se faz na altura ou as células perdem-se. Esse é o primeiro que devemos todos ter em conta. Em segundo lugar, devemos ter em conta que a discussão é uma discussão que a mim me parece muito de curto prazo. Ou seja, se focamos na discussão sobre a polêmica público-privado, que é uma questão ideológica, não tem mais nada para trás, ou se focamos a discussão no aspecto da utilidade atual das células, estamos a esquecer o essencial. E o essencial trata-se da investigação que está em curso e das potencialidades futuras. Portanto, eu diria que o importante é perceber que se não colhemos as células são descartadas. E se as descartamos no futuro, não poderão ser utilizadas. E tudo o que há em curso são muitos ensaios que mostram que o potencial é muito elevado. Não se revê nestas críticas do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida? Vamos lá ver, a empresa Crioestaminal é uma empresa que não só é certificada pelo
Ministério da Saúde e regulada, portanto, pela tutela, como também é acreditada pela Associação Americana de Bancos. Uma das condições para esta associação nos dar uma acreditação é que qualquer comunicação que nós façamos ao exterior tem que estar certificada por um médico especialista. Portanto, do ponto de vista da crioestaminal, claro que não me revejo com essa crítica. Aliás, eu tive a oportunidade de estar também no Conselho Nacional de Ética, tive uma audição com eles e fui questionado sobre esta situação e eu expliquei que qualquer afirmação que nós fazemos está sustentada por factos científicos. Portanto, não há aqui muita discussão a ter. A Crioestaminal foi a primeira empresa do setor a aparecer em Portugal, entretanto surgiram outras e há várias a operar no mercado. Como é que a Crioestaminal se posiciona relativamente à concorrência? Bom, em primeiro lugar, a Crioestaminal posiciona-se do ponto de vista do respeito às leis de mercado. Isso quer dizer que nós fomos os primeiros, inovamos nesse setor, mas respeitamos muito bem e temos umas relações normais com a concorrência que existe. Em segundo lugar, o que caracteriza a Crioestaminal é o seu percurso, o facto de ser a empresa líder, a empresa que foi primeira, o facto de ter o maior número de amostras armazenadas, a empresa que tem mais trasplantes e, por último, eu diria que também, com vistas ao futuro, por ser a empresa que obviamente está mais vocacionada para a ciência. Somos a única empresa que tem uma patente com células estaminais, somos uma empresa que dedica mais recursos a investigar. Portanto, essas são as duas coordenadas que caracterizam o nosso posicionamento. A experiência, o percurso, a liderança, nos trasplantes e em toda a área técnica e, em segundo lugar, toda a parte de investigação e olhar para o futuro. Portanto, o vosso principal concorrente poderia ser um banco público de qualidade? Eu diria que um banco público nunca será um concorrente, porque o banco público o que faz é complementar a atividade dos bancos familiares. Nós somos um banco familiar. A utilização das amostras guardadas no nosso banco é para a família, nomeadamente para o próprio uso autólogo, com uma utilidade hoje em dia baixa, e para os irmãos, a utilidade halogénica. Dos 12 trasplantes que nós temos realizado, a maior parte tem sido entre irmãos. Portanto, o que eu diria é que o banco público dedica a súa actividade a complementar o que faz nos bancos familiares do ponto de vista en que collen amostras que nunca van a ser utilizadas no propio, van a ser sempre utilizadas en persoas afastadas, portanto, da familia. E iso é unha función que é complementar e en grande parte do mundo os dos sistemas coexisten e colaboran, porque afinal son importantes para a sociedade nos dos aspectos. Cando non existe a posibilidade de unha familia ter acceso ás súas propias amostras, vai ao banco público e recorre a uns recursos que son alleios, mas públicos. E o contrário, a Crioestaminal faz doações altruístas? A Crioestaminal, até a data, non ten feito doações altruístas. Por qué? Porque as familias, a relación que nos une con as familias, non ten permitido. No entanto, temos tido moitos contactos de familias que nos preguntan por esa opción, e é unha opción que no futuro poderá vir a ser unha realidade. Há familias que ten unha vocación ou unha orientación á responsabilidade social e que dicen, oye, na situación específica en que a miña amostra veña a ser solicitada, eu gostaría de ter a opción de poder doala, sempre reservándose o direito de ser sim ou non no momento adecuado, ou seja, un sistema moito semellante ao da medula. Non sei se coñece como funciona o SEDASE, mas o registro de dadores de medula funciona exactamente neses termos, ou seja, há un conjunto de dadores que están registrados e que na altura en que existe unha necesidade son contactados e poden escoller si doar ou non doar. Portanto, ese é un sistema que eventualmente funciona en outros países e que poderá vir a funcionar tamén en Portugal. A Crioestaminal é um banco de células estaminais, mas não é só. Que outras atividades é que desenvolvem aqui? Bom, como eu dizia anteriormente, nós nascemos como um banco de sangue do cordão umbilical. Portanto, estamos posicionados e orientados a colher sangue do cordão umbilical, a processar as células do sangue do cordão umbilical e a criopreservá-las. Com o tempo, fomos diversificando as nossas atividades. Em primeiro lugar, o que fizemos foi dizer, olha, as células do sangue do cordão umbilical são muito interessantes para tratar um conjunto de doenças, mas há outro conjunto de células que também podem ser colhidas no momento da nascença, que são as células do tecido do cordão umbilical.
o tecido contém células que são completamente diferentes do sangue e, portanto, poderão ser utilizadas para outro conjunto de tratamentos diferenciados. Nesse sentido, desenvolvemos uma tecnologia proprietária para colher essas células, processá-las e poderem ser utilizadas no futuro e diversificamos a nossa atividade. Esse mesmo percurso está a ser seguido também em várias áreas, portanto, ao final, pouco a pouco, a empresa está a deixar de ser um banco de cordão umbilical e está a passar a ser um banco de células estaminais de uma forma mais abrangente. Em segundo lugar, e como eu indicava anteriormente, a empresa se dedica à investigação. E a investigação é uma investigação que até agora tem estado centrada em células estaminais, mas que com o passo do tempo poderá ser também orientada para terapias celulares sem estar restrita ao que são as células estaminais em si. No que respeita às células estaminais e o que nós temos feito, o que há mais a destacar é um projeto que foi desenvolvido em colaboração com o Centro de Neurociências de Coimbra e com o Biocant, que tem dado como resultado uma patente. Esta patente, que é uma patente internacional, consiste em um gel que utiliza as células estaminais para o tratamento do pé diabético, feridas crónicas e, em particular, do pé diabético. O pé diabético é uma doença que tem um impacto social enorme, que ao longo de um ano faz que existam aproximadamente umas 1000 amputações de órgãos inferiores em Portugal. É traumática pela dor que traz aos seus pacientes e pelas consequências sociais, obviamente, da amputação. E também, obviamente, pela parte que respeita ao Sistema Nacional de Saúde, pelos custos que encarrega. Nós temos centrado, este é um trabalho que já leva bastantes anos a decorrer, se eu não lembro mal, penso que são entre 3 e 4 anos que estamos a trabalhar nesta área, e a patente o que visa, o próximo passo que pensamos fazer é um ensaio clínico para, obviamente, validar que todos os resultados que temos são adequados e que podem dar lugar a um tratamento tão efetivo quanto pensamos. E que vai ser revolucionário, porque hoje em dia não existe solução para este tipo de situações. Portanto, a tendência é para uma diversificação ainda maior do vosso negócio nos próximos anos? Sim, eu acho que é uma viragem para transformar a investigação em uma nova área que vão ser as terapias celulares, mas não somos nós unicamente, é o próprio sector que está a virar para este lado. A vossa aposta na investigação e tem um laboratório próprio visa precisamente aumentar as aplicações terapêuticas das células estaminais. Exatamente. Ou seja, criar o vosso próprio mercado, no fundo. Exatamente. O mercado das terapias celulares é um mercado muito emergente. No mundo, as terapias celulares basadas em células estaminais apenas existem 4, 5, 6 produtos autorizados internacionalmente. É um mercado que vai nascer, mas que a partida o que se pensa é que vai ter um impacto muito forte e vai revolucionar a medicina. O que é que se pode esperar no futuro? Porque as aplicações atualmente ainda são um pouco limitadas. Claro, hoje em dia, nós, como você sabe, a medicina, o percurso da medicina, historicamente, está assente justamente neste tipo de situações. Quando nasceu a primeira vacina, todos pensávamos que era loucura e que aquele era um senhor que era meio louco. Hoje em dia as vacinas são completamente aceitas. A medicina está sempre assente em investigação, que a partida cria ruptura sobre a prática estabelecida, mas que com o passo do tempo vem a consolidar-se como uma prática comum. Eu diria que as células estaminais se encontram a fazer esse percurso. Não são novas, digamos que o primeiro transplante com células estaminais se fez há 24 anos, quase 25 anos, foi em maio de 1988 em Paris. Já foram efetuados mais de 30.000 transplantes com células estaminais, portanto já há algum percurso, mas numa área muito restrita, que é aquela que, digamos, das doenças sanguíneas, não é? No futuro esta área se alargará. Até onde poderá alargar-se depende do sucesso dos ensaios clínicos que estão em curso. Hoje em dia está em curso mais de 3.000 ensaios clínicos com células estaminais de várias fontes, do cordal, da medula, do tecido adiposo, de várias fontes, que têm características todas elas entre si diferenciadas. Eu diria que o conjunto de ensaios clínicos que se está a fazer abrange desde doenças cardiovasculares até diabetes, passando pelo Parkinson, pelo Alzheimer. A crioestaminal está em Portugal, mas está também em Espanha. Sim. Pretendem intensificar a internacionalização e expandir ainda para outros mercados? A internacionalização é uma das vocações naturais da crioestaminal. De início, nós iniciamos o percurso que
com a expansão à Espanha e que não só atingiu a Espanha, como também chegamos a trabalhar com a Itália. Em Itália deixamos de trabalhar pelas circunstâncias daquele mercado, um conjunto de iniciativas legislativas e um conjunto de problemas naquele mercado, e decidimos deixar de trabalhar com aquele mercado. No entanto, a nossa ambição passa por continuar a expandir geograficamente a atividade. Recentemente tivemos oportunidade de avaliar várias oportunidades de expansão internacional. No entanto, as principais dificuldades para empresas se expandir internacionalmente têm nascido do próprio mercado português, porque as dificuldades que temos sentido no mercado português, a vários níveis, têm, digamos, colocado uma certa entropia a nível de pensar numa expansão internacional. Portanto, a decisão tem sido, para já, manter-nos onde estamos, tentar consolidar a posição aqui, passar um bocadinho toda esta situação de dificuldade em que se encontra o país, reforçar a empresa e quando estivermos de novo em condições, voltar a considerar a expansão. E esse reforço pode passar por aquisições a nível nacional? O reforço pode passar por várias iniciativas. Em primeiro lugar, nós agora nos encontramos num processo de recapitalização da companhia. Esse processo é necessário para continuar a apostar nas duas vias, nomeadamente porque a nossa capacidade de investir em I+D a longo prazo requer de capitais, requer de investimento, porque hoje em dia não produz resultados, só irão a vingar a mais longo prazo. Portanto, estamos a fazer um processo de recapitalização da companhia. Em segundo lugar, as iniciativas a nível nacional só dependem do sentido que possam ter no mercado, ou seja, nós estamos aqui para ficar, a partida, todo indica isso, o nosso acionista tem uma vocação, por muito que seja uma empresa de private equity, tem uma vocação que não é de curto prazo, é uma vocação de manutenção no projeto, pelo menos os próximos 5 anos. O que eu diria do ponto de vista... tem vindo a perder cota de mercado? Não, perder cota de mercado nós não temos perdido, o que sim temos perdido é volume significativamente nos últimos anos, por força de duas situações. Em primeiro lugar, a aparição do Banco Público e, em segundo lugar, pela causa da crise económica. No entanto, a nossa quota de mercado se mantém mais ou menos nos mesmos níveis durante os últimos anos. O volume é menor. Sim, o volume é menor. Hoje em dia a gente tem menos condições económicas para aceder ao nosso serviço. E, apesar de nós termos reduzido quase em 30% o nosso preço nos últimos 2 anos, por forma também um pouco contrariar esta tendência. O que eu diria é, a oferta é boa, a oferta é suficiente para os clientes. O mais importante é que seja sustentável, insisto. Ainda sobre a internacionalização, disse então que por enquanto vão ficar por Portugal e Espanha, quer dizer que neste momento não estão a olhar para outros mercados, a expansão para outros países? Repare, um dos elementos do ADN da Riverside é a sua vocação internacional. Portanto, deixar de mirar nunca vamos estar a deixar de olhar. Sempre estamos a olhar. Aliás, recentemente fui nomeado presidente da Associação Europeia de Bancos Familiares, que tem sede em Bruxelas. E com esta responsabilidade também tenho uma forma, digamos, uma possibilidade muito interessante de olhar internacionalmente a tudo o que se está a fazer lá fora. De facto, nós em abril vamos participar em um roadshow junto com a ICEP para ir a apresentar a nossa patente aos Estados Unidos da América e para tentar também pulsar um bocadinho como é que está o mercado lá e que interesse pode existir por parte não só de parceiros financeiros, como também de parceiros tecnológicos de fazer alguns projetos junto conosco. O que quero dizer é que a nossa vocação internacional está no nosso ADN e nunca vai deixar de estar. Continuamos Mas a Europa não é atrativa neste momento? Não oferece as condições necessárias? Vamos a ver, a Europa está toda a passar hoje em dia por uma situação que não é simples, mas nós não deixamos de olhar para ela. Temos que falar aqui na internacionalização, temos que ter em atenção o seguinte: a capacidade de manter um estándar de qualidade elevado no nosso sector exige que exista uma limitação no tempo em que as células são transportadas entre a colheita e o processamento. E isso, em termos práticos, tem uma implicação que é que as amostras não podem viajar mais do que 1.500 ou 2.000 quilómetros. Isso quer dizer que se queremos utilizar esta infraestrutura que se encontra em Portugal, podemos ir aos países que se encontram mais ou menos nesse rádio de distância e não muito mais longe. Todo o que seja expansão internacional mais além desse rádio envolve uma nova infraestrutura.
E, portanto, a forma mais plausível de ser realizada é comprar uma empresa, uma infraestrutura já existente. Essa é uma situação que temos vindo a explorar, que não vamos deixar de olhar para ela. Não é uma questão de limitação de uma geografia ou outra, portanto, não é uma questão de ser Europa não e América Latina sim. Temos tido projetos de avaliação de companhias em vários continentes, nomeadamente no Canadá, nos Estados Unidos da América, em Brasil e em Europa, tanto na Europa, portanto, na Europa continental como na parte mais da Europa do Leste. E não há nenhum negócio para ser concretizado em breve? Não, não há nada para ser concretizado em breve. Temos analisado, em alguns casos, muito a fundo algumas alternativas. Insisto que, e este é um ponto que eu diria que é importante desde a óptica portuguesa, se nós não temos promovido esse investimento é porque temos considerado que não tínhamos condições do ponto de vista da apuração portuguesa. Ou seja, a empresa não estava em condições de solidez e de estabilidade no mercado para envolver-se nessa aventura. E isto é fundamental que a gente compreenda isto, porque você me comentava anteriormente aqueles pareceres do Conselho Nacional de Ética ou alguma outra situação que possa ter acontecido neste mercado. Todas essas situações são negativas para o investimento. Obviamente deixam com o pé atrás aos investidores. Tudo que seja um público envolver-se numa polêmica contra o privado deixa para trás, deixa com o pé atrás aos investidores privados. E no resto da Europa também há um certo antagonismo por parte das autoridades públicas a este tipo de negócio? No resto da Europa também existe um certo antagonismo. Aliás, o que existe em Portugal poderia ser um exemplo de como está a Europa. Em outros países, em outras culturas que não sejam a europeia, existe menos. Mas em Europa, pelo entendimento que temos do papel que joga o setor da saúde, e em específico esse setor tão concreto como é a transplantação em casos muito críticos de doenças, existe essa ideologia. Esse é o principal entrave ao vosso crescimento e à vossa expansão? Eu não diria, eu diria que são turbulências conjunturais. Se não existisse a crise económica, provavelmente nem existiria. Se não tivessem existido todos os problemas que houve de qualidade no banco público em Portugal, provavelmente não existiriam depois todas essas situações à volta de ataques ao privado. Na realidade, são feitos diversos. Nós temos um relacionamento muito próximo do regulador e das autoridades e temos um percurso internacional, somos conhecidos, portanto, entendemos que isso muitas vezes são distrações que não são boas para o país. Não são boas para o país desde dois pontos de vista. Em primeiro lugar, porque afugentam o investimento. Riverside é uma empresa enorme que tem mais de 3 bilhões de dólares em ativos, com 60, 70 empresas no seu portfólio. E, obviamente, a imagem que fica a Riverside quando percebe esse conjunto de situações que andam à volta deste sector ultimamente não é a melhor possível para o país. E, obviamente, não só retrai o investimento para esta empresa em específico, como para outros setores, porque, basicamente, o que está em causa são as regras de mercado. Em segundo lugar, é um atraso para o país, porque, como eu dizia anteriormente, as células, hoje em dia, existe um momento único para colherlas, que é a nascença. E ou se colhem ou não se colhem. O que eu me pergunto, perante todas estas polémicas que existem, é melhor descartar? É melhor que vão para o lixo? Isso é o que queremos? Porque, afinal, é nisso em que se resume a polémica. Miguel Martí, muito obrigada por nos ter recebido aqui em Cantanhede, na Crioestaminal. Foi um prazer. Boa tarde. Fazemos agora uma pequena pausa neste projeto de empresa. Voltamos já a seguir ao intervalo. Até já.